Então, Capsu, e nós vamos falar agora do aumento da Selic, que aconteceu na semana passada, né? O Banco Central se reuniu lá, o comitê do Copom, e aumentou a Selic em mais 1%, o que já era esperado. O que não era esperado e que pegou o pessoal de surpresa é que eles indicaram que vão continuar subindo os juros. Olha que coisa curiosa, você lembra da Gleisi Hoffmann falando que não, que a culpa é do Campos Neto, porque o Campos Neto que tem que baixar a alta dos juros, porque ele está aumentando os juros. Aí, né, o Campos Neto já saiu do Banco Central, né, já é o Galípolo que é o presidente do Banco Central. Eles continuaram com esse discurso, não porque o Campos Neto tinha falado que teria alta na Selic ano passado, não sei o que lá, o que é lorota, que como eu expliquei para vocês, por mais que o Banco Central tivesse indicado altas de juros em fevereiro, em janeiro e em março, o Banco Central não é obrigado a seguir essa recomendação. O Galípolo poderia ter voltado atrás e não feito esse aumento, mas fez o aumento, né? Só que agora acabou, né? Porque foram só esses dois aumentos que estavam indicados desde o ano passado. E agora o Banco Central já definiu com o Galípolo, sem Roberto Campos Neto, que vai continuar subindo os juros, vai continuar quebrando a economia brasileira. Estamos caminhando para estagflação, exatamente devido ao comportamento de gasto excessivo do governo Lula. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, anarcopinochetista, mileísta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve a reunião do Copom na semana passada, é que teve tanta notícia saindo na semana passada que acabou que a gente não teve tempo de falar isso na semana passada, mas falamos agora porque é uma coisa importante, é uma coisa que indica como é que vai a economia brasileira. E não vai bem, né? O Copom subiu mais uma vez a Selic para 14,25% ao ano. Isso era mais ou menos o fim do ciclo que tinha sido definido lá em dezembro. Vocês lembram quando foi em novembro, o governo Lula pariu um pacote de corte de gastos, que era um pacote de corte de gastos que era terrível, que na verdade não tinha corte de gasto, não tinha aumento de gasto e aumento de imposto, né? Aquela ideia idiota do Lula de, não, porque vamos resolver o problema gastando mais dinheiro ainda. Não vai resolver problema nenhum gastando mais dinheiro, né? Então o mercado reagiu muito mal, o dólar explodiu, a inflação, as projeções de inflação subiram, ninguém mais leva a sério o governo Lula, então essa é a situação desde o pacote de corte de gastos de novembro. Quando teve a reunião do Copom em dezembro, né, a decisão sobre a nova taxa de juros, o Copom se reuniu e planejou, e aumentou em 1% os juros, mas mais do que isso, sinalizou que teriam outros dois aumentos de 1% nos juros em janeiro e em março, que eram as duas reuniões seguintes do Copom, né? Por que o Roberto Campos Neto fez isso? Para quebrar o galho do Galípolo mesmo, porque ele sabia que o Galípolo iria assumir em janeiro, ia haver pressão para ele não subir os juros em janeiro, e daí ele teria a desculpa de que, não, mas a decisão já foi tomada em dezembro. Mas, de novo, é um absurdo isso, porque embora o Banco Central tenha indicado que iria subir 1% em janeiro, indicado que iria subir 1% em março, ele não é obrigado a seguir essa indicação. Então a decisão de aumentar 1% em janeiro, e agora, de novo, a decisão de aumentar 1% em março, foi tomada pelo Galípolo, pelo Banco Central, que é 100% do Lula, não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Mas o mais engraçado é isso, que não apenas o Galípolo tomou a decisão de aumentar 1%, como ele sinalizou a desaceleração no ritmo das altas, ou seja, vai continuar subindo. Talvez não suba 1%, suba só 50%, né? 0,5 ponto percentual, ou 0,25 ponto percentual, ou 0,75 ponto percentual. Não vai subir mais tanto quanto estava subindo antes, não vai subir mais 1%, mas vai subir ainda os juros, né? E aí, cadê a Gleisi para criticar, né? A Gleisi adora criticar o Campos Neto, criticar o Bolsonaro, não sei o que lá, dizer que não, porque o Campos Neto cometeu crime contra o país e não sei o que lá. A Gleisi culpa o Campos Neto por alta dos juros e não sei o que lá, sendo que a responsabilidade é 100% do Galípolo. E mais do que isso, agora já passou a fase Campos Neto. Agora a decisão de continuar subindo os juros é 100% do PT. E bom, é uma boa decisão no final das contas, tá? Eu não estou criticando a decisão do Galípolo, não. Felizmente, ele está sendo técnico realmente na decisão dele. Por que ele precisa continuar subindo os juros?
Porque o governo Lula não para de torrar dinheiro, é o que eu falo para vocês, o grande erro do Lula é esse. Ele esperava o voo de galinha, ele não espera o voo de galinha, ele quer o voo de galinha, né? Gastar dinheiro do Estado à vontade para dar aquele ânimo na economia, a coisa dar aquela melhorada e coisa e tal, para ele se reeleger em 2026, aí depois vai tudo pra merda, mas aí ele já se reelegeu e já tá beleza, né? Só que ele não vai conseguir isso. Por quê? Porque ele já está fazendo esse negócio de jogar dinheiro na economia há muito tempo. Já começou a causar inflação e não crescimento da economia. Adicionalmente, a gente não tem os fatores externos que haviam lá em 2003 que permitiram o voo de galinha de 2003, né? Que era justamente o boom das commodities lá fora. Você teve um aumento de encomendas da China, você teve de fato um crescimento da economia não devido à injeção de dinheiro do governo. Esse fenômeno não tem hoje. Hoje, o pouco crescimento do PIB que você tem é puramente o governo jogando dinheiro e esse tipo de crescimento não é sustentável. Acaba causando inflação e piorando a situação. A saída que você tem é aumentar os juros para evitar a inflação. Só que você pode acabar no pior dos mundos, que é o mundo que a gente está neste momento. É o mundo da estagflação. A economia brasileira está parada, ninguém compra, ninguém vende, as empresas estão quebrando, está todo mundo na merda e o governo Lula jogando dinheiro causa aumento da inflação, então os preços estão subindo, mas a economia não decola. Ou seja, vamos chegar em 2026 com o pior dos mundos para o Lula. Não é à toa que o Lula está com tanto medo desse fim de mandato dele, né? Tá aqui, ó. Boletim Focus aponta queda nas projeções para o IPCA e dólar em 2025, mas a alta do PIB deve ser menor. Ou seja, eles estão dizendo que a inflação deve ser menor em 2025, o PIB também. Mas a inflação ainda está muito alta, ela não vai convergir para a meta em 2025. Então a gente vai ter justamente o fenômeno da estagflação. Vamos ter uma inflação ainda muito alta, sem crescimento econômico, com estagnação completa. É o que eu falei para vocês, o governo pode subir o PIB através do gasto de dinheiro? Ele pode. Mas ele não pode fazer isso infinitamente, ele não tem fôlego para fazer isso. A economia, quando ela cresce de forma orgânica, porque ela efetivamente está produzindo mais, está gerando mais valor, isso é o seu crescimento sustentável. E isso é conseguido quando o governo interfere menos na economia, não quando o governo interfere mais na economia. O governo, jogando dinheiro dessa forma, está causando só um boom momentâneo, um gasto momentâneo que nesse caso nem está se refletindo na melhoria de ânimo das pessoas, porque ninguém acredita no governo Lula. Todo mundo sabe que mesmo que tenha alguma melhoria pontual, vai ser voo de galinha. Não tem como esse governo chegar a algum lugar, né? Então, aqui, ó, o BC indicou a alta de 14%, né, mais um ponto percentual aqui, a terceira alta de 14%, mas mais do que isso, ele já indicou que vai continuar subindo. E se vai continuar subindo, a gente voltou para o nível da Dilma, que a gente já está no nível da Dilma, né? Isso daqui foi o patamar da Dilma que levou o impeachment dela. A gente já está no patamar da Dilma aqui em 14,25%. Lembra que Bolsonaro teve a pandemia aqui, então Bolsonaro teve uma alta também de juros aqui que chegou a 13,75%, que foi justamente por conta da pandemia, né? Foi sério a coisa, mas pelo menos Bolsonaro pode dizer que teve um motivo para essa alta de juros, que foi um fator externo, foi a pandemia. O Lula está quebrando o Brasil completamente sem fator externo nenhum, só por conta de mau governo mesmo, né? O governo brasileiro devia correr atrás de guerra, correr atrás de pandemia, que é menos pior do que um governo socialista, do que um governo do Lula, né? Então essa é a situação, vai continuar subindo, vai ultrapassar o nível da Dilma. É capaz de chegar no nível do Lula 1 aqui, ó. Lula 1 chegou a 17% de juros no Brasil, meu amigo. A Rússia, que está em guerra, numa situação econômica pior do que a da Ucrânia, está com juros nessa faixa também, de 17%. Não seria estranho a gente chegar lá. A expectativa do Galípolo é que vai subir menos aqui. Mas, de novo, do jeito que o Lula está inventando esses programas de empréstimo para o trabalhador e coisa e tal, o Lula quer o voo de galinha, ele quer que o pessoal gaste dinheiro, que o pessoal se empolgue, compre eletrodoméstico, não sei o que lá. Ele não percebeu que isso não vai funcionar sem o boom das commodities, ele vai só causar inflação de alimentos, inflação de forma geral, e não vai conseguir o efeito que ele espera de melhoria do otimismo das pessoas, de realmente ganhar a popularidade dele, né? Vai quebrar o país de dois jeitos, inflação alta e taxa de juros alta. E isso daqui ainda piora a situação, por quê? Porque esse pessoal que está pegando empréstimo, esse negócio do consignado do Lula, do empréstimo do Lula, que eles estão falando aí,
Cara, imagina a loucura, né? O seu dinheiro está preso pelo governo, aí você pega um empréstimo como se fosse aquele seu dinheiro. O pior disso é o que estavam falando realmente, né? Para pensar. Por que existe o FGTS? O FGTS existe porque diz o governo que o trabalhador não sabe gastar, não sabe poupar, o trabalhador acaba gastando tudo, não consegue poupar o dinheiro dele, então o governo precisa pegar o dinheiro do trabalhador para poupar por ele, para caso ele tenha algum problema mais adiante, ele tenha esse dinheiro para ser usado. Aí agora o que fala o governo? Não, você não sabe poupar, mas eu empresto dinheiro para você torrar pagando juros para os meus amigos banqueiros, meu amigo. Olha só, você não apenas tem o seu dinheiro retido pelo governo, rendendo uma merreca de juros, como o governo te dá um empréstimo com juros muito mais altos, que você vai ter que gastar não só o que você poupou, supostamente você não sabe poupar, mas o governo te forçou a poupar aquilo, mas você vai gastar esse dinheiro e vai gastar com juros ainda por cima, meu amigo. Eu vou te falar um negócio, cara, o Lula realmente tá ferrando o trabalhador brasileiro, tá ferrando a economia brasileira. É uma coisa muito triste, cara. O Brasil vai sair no buraco desse governo Lula, né? Quem sabe? Tomara. Quem sabe o pessoal aprende. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.